nós precisamos conversar sobre a saúde mental dos nossos adolescentes. Olá, mamãe, eu sou Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sensível, mas que infelizmente tem sido cada vez mais prevalente na nossa realidade. Os nossos adolescentes estão doentes mentalmente. A gente tem pesquisas já que revelam um aumento de 26% em relação ao período pré-pandêmico, em relação ao período antes da pandemia, de um aumento de 26% dos nossos adolescentes de até 19 anos com sintomas de depressão. Hoje a gente sabe que 13% dos adolescentes de 10 a 19 anos convivam com algum transtorno mental diagnosticado, sem falar naqueles que ainda não foram diagnosticados e naqueles que acabam não entrando nas estatísticas. E infelizmente, de 2011 a 2022, o número de automutilações, de se machucar, de se cortar entre os adolescentes de 10 a 24 anos aumentou 28,8%. Ou seja, são números muito alarmantes. A gente precisa começar a se preocupar com isso. E a gente sabe que a adolescência já é um período cheio de muitas mudanças, né? É aquele momento que deixa de ser criança, começa a virar adulto, aquele momento que se desvencilha do cuidado dos pais, daquela preocupação de eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual à minha mãe, para aquela preocupação de eu tenho que ser igual ao meu grupo. A criança, nesse momento, o adolescente, ele sai do cuidado da família, da preocupação de ser igual à família, para a preocupação de se identificar com algum grupo da idade, da escola, de algum lugar que essa criança conviva. E, infelizmente, no momento que a gente vive hoje, com a internet, com tantas informações que a gente recebe, além de tudo que já era difícil para esses adolescentes, ficou mais ainda, porque a gente tem muito mais pressão para ter um bom desempenho, tanto escolar como profissional, porque hoje a gente tem a cultura do sucesso, todo mundo precisa ser bem-sucedido, ter uma profissão que dê muito dinheiro, tem que ser feliz, tem que consumir muito, tem que ter o melhor celular, o melhor computador, o melhor relógio e sem falar na cultura do corpo perfeito. Então, principalmente para nossas meninas e também para os meninos, hoje a gente tem muita vontade dos adolescentes de ir para academia cada vez mais cedo, para ter sempre o corpo melhor, para poder postar na rede social aquela vida feliz. E tudo isso junta com o fato de essa criança que tá virando um adulto, toda a questão hormonal, as mudanças do corpo, e virou um boom na cabeça das nossas crianças. E nem sempre a depressão, a ansiedade nos adolescentes vai ser manifestada com sintomas de tristeza, de irritabilidade. Às vezes vão ter outras formas que os nossos adolescentes vão estar sinalizando para os pais que eles estão com algum problema, que eles estão precisando de serem olhados de uma forma mais cuidadosa e de buscar a ajuda de um profissional. E é sobre esses sinais de alarme que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Então, se o seu filho tá tendo mudanças muito bruscas de humor, ou seja, no momento ele tá tranquilo ali e do nada ele explode, ele tem explosões de humor muito fáceis, ou ele começa a chorar do nada, essas mudanças muito bruscas, isso é um sinal de alarme. Se o seu filho tá muito isolado, tá perdendo interesse por coisas que antes ele gostava de estar no convívio familiar, agora ele tá só mais no quarto, isso também precisa de ser um sinal de alerta na nossa cabeça. Alterações relacionadas ao sono, sono demais ou insônia, alterações no apetite, a compulsão alimentar ou não querer comer, né, a falta do apetite, as questões relacionadas à baixa autoestima, né, frases como eu sou um peso, ninguém gosta de mim, ninguém liga pra mim, a gente não pode achar que isso é besteira, a gente precisa se preocupar com o que nossos filhos estão falando, não achar que é só mãe querendo chamar a atenção, porque isso pode ser um sinal de alarme que a gente pode estar deixando passar. Dificuldades na escola também são sinal de alarme, queda no rendimento escolar, ia bem na escola, agora não tá indo mais bem, a gente precisa se preocupar como os nossos filhos estão indo na escola, a questão do uso de substâncias, seja o cigarro, a bebida alcoólica, as outras drogas ilícitas, tudo isso a gente precisa estar de olho no que o nosso filho está consumindo, quando ele tá indo para as festinhas, para os encontros com os amigos dele, os comportamentos de risco, aquela criança que gosta de velocidade, de entrar no carro e de acelerar o carro, fazer racha, né? Tudo isso são sinais de que o nosso filho pode estar tendo alguma doença mental, uma ansiedade, uma depressão ou outras doenças, transtornos mentais, e a gente precisa estar atento para poder buscar ajuda. E como é que você vai ajudar o seu filho quando você perceber algum desses sinais? A principal coisa, esteja disponível, né? Hoje em dia a gente trabalha demais, a gente tá a maior parte do tempo fora de casa, e a gente precisa, quando está junto com nossos filhos, ter tempo de qualidade com eles, tempo pra gente escutar mais,
mais e falar menos. Nós, enquanto pais, a gente tem muito hábito de querer dar conselho, querer contar exemplos da nossa vida, e acaba que a gente deixa de escutar os nossos filhos. Eles não são nós, então a gente precisa entender qual que é o caminho que eles estão traçando na vida deles, qual que é as angústias que eles estão passando. Claro que a conversa do exemplo, do conselho é muito importante, mas em situações específicas a gente precisa aprender a escutar mais. Outra coisa, escutar evitando os julgamentos, evitar a ideia de achar que isso é manha, que isso é charme, é querendo chamar atenção. Porque muitas vezes, né, cada pai conhece o seu filho, né? Mas muitas vezes o que a gente acha que é manha é um sinal de alarme, é uma coisa que a gente precisa ficar mais atento, uma coisa que a gente precisa buscar ajuda. E a outra coisa muito importante é a gente não minimizar a busca pela ajuda. Nós não somos profissionais psicólogos, né? A gente não tá ali dentro dessa seara da mente, que é uma coisa assim tão complexa, né, da gente entender. Então a gente querer fazer isso sozinho é muito delicado, né? Então, assim, a ajuda do profissional é muito importante. Seja só pro seu filho ou terapias em família, né? Pra você conseguir se comunicar muito melhor com o seu filho, se esse for o problema da sua casa. E outra coisa muito importante, acompanhar o que o seu filho tem feito nas redes sociais, acompanhar o que ele tem publicado lá, o que ele tem falado lá. Não é vigiar, não é querer tá assim, né? Futricando, né? Vamos dizer assim, a vida do seu filho. Mas é você tá se permitindo entender quem é o seu filho, né? Participar da vida do seu filho. Não só nos momentos que vocês estão ali no protocolo familiar, né? Do almoço, das refeições, mas você tá vendo como é que é o seu filho na interação dele com as outras pessoas. E tudo isso vai te ajudar a conseguir enxergar melhor se o seu filho tá realmente precisando de ajuda ou se tá tudo bem, porque a gente pode estar deixando passar sinais de alarme que a gente poderia intervir precocemente, buscando uma psicologia, né, buscando um acompanhamento com um psiquiatra, para trazer uma vida, né, para nossas crianças, porque os nossos adolescentes estão muito doentes e a gente precisa intervir nisso precocemente. Espero que esse vídeo seja um sinal de alarme. Se você conhece alguém que tem um filho adolescente, encaminhe esse vídeo para essa mãe também, para ela ficar mais atenta a essa questão da saúde mental. A gente acha que as coisas acontecem só na casa do vizinho, mas infelizmente pode acontecer na nossa casa também. Um beijo e até a próxima.